pouquinho, desliguem aí esses mics e vamos embora. Bom dia, bem-vindos a mais um Apegando-se. Vamos orar para falar que Deus tem muito para nos dizer essa manhã. Pai, obrigada, Senhor, pela tua palavra. Obrigada, Deus, porque tu querias te revelar e tu te revelas totalmente, completamente ali, na medida que a gente possa alcançar, Deus, que tu possas estar colocando em nós essa manhã e durante a nossa vida, Senhor, uma sede da tua palavra, uma sede de te conhecer, uma sede de capturar a tua mensagem, Deus, que tu possas verdadeiramente falar ao nosso coração essa manhã. Espírito Santo de Deus, vem com liberdade, mostrando, revelando, tirando as escamas dos nossos olhos e falando aos nossos corações. Faz isso, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Bom dia. Vamos lá agora para João 20. João 20. Eita, passei 2 aqui na minha pressa. A gente vai recuperar aqui algumas coisas, né, de João 19. A gente viu que João 19 teve a realização de muitas profecias, né? Que Jesus foi sujeito a açoites e a zombarias. Pilatos fica amedrontado, né, por saber que Jesus se dizia filho de Deus. Ele tenta interrogar Jesus para achar uma forma de livrá-lo, mas Jesus se cala, como estava anunciado, né? Jesus é chamado de rei repetidas vezes por um oficial, né? Pilatos. Jesus é crucificado entre 2 transgressores. Jesus é chamado de Nazareno, é chamado de rei dos judeus. Jesus tem sede, lhe dão vinagre. Os guardas lançaram sortes sobre as suas vestes, né? Dividiram a parte e a manta, eles lançaram sortes. Nenhum dos ossos de Jesus foi quebrado, como era hábito, né, de se fazer com os crucificados. O seu lado foi perfurado, que era uma coisa que não era comum ser feita, e foi-lhe dado um túmulo entre os ricos, né, que José de Arimateia cedeu, né, e pegou o corpo dele junto a Pilatos. Vejam que todas essas afirmações, elas têm referências bíblicas no Antigo Testamento, né? E muitas delas, eu sabia que tinha muitas em Salmos, mas eu não estava ciente antes da concentração disso em Isaías 53. Eu sabia que Isaías tinha dado várias profecias sobre Jesus. Isaías, se vocês não sabem, é chamado o profeta messiânico, mas Isaías 53, em particular, tem muitas revelações a respeito do sofrimento de Jesus. E aí, a gente vai ver um pouco em detalhe, né, o que aconteceu naquele trechinho final, para a gente dar o clima para hoje, né? Diz assim, o finalzinho ainda, tá, gente? Se liga, de João 19. Depois disso, José de Arimateia pediu a Pilatos o corpo de Jesus. José era discípulo de Jesus, mas o era muito secretamente, porque tinha medo dos judeus. Com a permissão de Pilatos, veio e levou embora o corpo. Ele estava acompanhado de Nicodemos, aquele que antes tinha visitado Jesus à noite. Nicodemos levou cerca de 34 quilos de uma mistura de mirra e aloés. Isso é maior do que o peso de muita gente, viu? Muito tempo na minha vida eu pesei menos de 50 quilos, adulta, da minha vida adulta, né? E Nicodemos levou cerca de 34 quilos de uma mistura de mirra e aloés para ungir o corpo de Jesus. Tomando o corpo de Jesus, os dois o envolveram em faixas de linho, juntamente com as especiarias, de acordo com os costumes judaicos de sepultamento. No lugar onde Jesus foi crucificado, havia um jardim, e no jardim um sepulcro novo, onde ninguém jamais fora colocado. Por ser o dia da preparação para os judeus, e visto que o sepulcro ficava perto, colocaram Jesus ali.
E aí eu só fiz mais uma referência a Isaías 53, no versículo 9 diz, foi-lhe dado um túmulo com os ímpios e com os ricos em sua morte. Porque aquele túmulo ali não era para qualquer um, né? Muito menos para um carpinteiro. E aí, por que eu li de novo, né, esse trecho? Porque isso nos leva exatamente para o cenário onde a gente começa João 20, a narrativa, mas depois de passar o sábado, lembra que isso aconteceu na sexta-feira, alguns disputam que teria sido na quinta-feira, mas, enfim, houve o sábado, e aí, no capítulo 20, a gente começa, né, pelo início do sábado. Os versículos 1 e 2, eles dizem, no primeiro dia da semana, bem cedo, estando ainda escuro, Maria Madalena chegou ao sepulcro e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Então, correu ao encontro de Simão Pedro e do outro discípulo, aquele a quem Jesus amava, e disse, tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o colocaram. Aí a primeira coisa que eu ressaltei foi que João disse que Maria Madalena chegou ao sepulcro e não citou ninguém mais, né? Maria Madalena é aquela que Deus tinha removido dela, expulsado 7 demônios. E aí Lucas 8, de 1 a 3, conta que ela e outras mulheres andavam com Jesus e seus discípulos. Ela chegou ao túmulo quando ainda estava escuro, ou seja, logo no final do sábado, né? Para cuidar do corpo de Jesus. Aí é muito interessante a gente vê a narrativa de outros evangelhos, né? Os outros evangelhos, eles falam de várias mulheres, né? Hoje, agora há pouco eu estava lendo Mateus, Mateus fala de Maria Madalena e outra. Alguns falam de outras mulheres também, né? A gente sabe que a mulher de Zebedeu estava lá, né? A gente sabe, e aí tem o nome dessas mulheres, mas o meu ponto aqui é o seguinte, tinha uma ou tinha várias? Essa é uma pergunta que algumas pessoas podem fazer, né? E no meu entendimento, Kátia, né, generalizo essa questão do tipo assim, o que importa? Tinha uma, tinha várias, o que importa é que o que eu estou lendo é a verdade, não deixe esse detalhe lhe distrair. Mas, olhando do ponto de vista prático, o que eu entendo é que cada um tinha uma visão. Então, João está querendo enfatizar que Maria Madalena teve algumas ocorrências, que é o que eu quero ressaltar aqui, porque a gente está estudando o Evangelho de João, né? Então, continuando aqui, Mateus 28, 1, ele diz, depois do sábado, tendo começado o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. Essa outra Maria pode ser a Maria, mãe de João, que é a esposa de Zebedeu, que acabou sendo, né, aquela pessoa que recebeu a mãe de Jesus, né? Maria Madalena, possivelmente, ela foi sozinha procurar Pedro e João, procurar os discípulos, né? Mas fala no plural. Quando ela fala no plural, ela diz, né? Tá lá no finalzinho desse texto. Tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos, no plural, onde o colocaram, não é? Então, entende-se que ela não estava sozinha lá no túmulo, tá? Aí, o fato de João não falar sobre as outras mulheres, ele pode claramente ser colocado junto com as outras coisas que João também não fala. Por exemplo, João não fala nada sobre os soldados, que Mateus fala, né? O que aconteceu com os soldados que estavam tomando conta do túmulo de Jesus? Eles estavam ali, mas João ignora tudo isso, porque a visão dele é bem outra, né? A visão de João. Vamos continuar na visão de João aqui. Os versículos 3 a 5 dizem, Pedro e o outro discípulo saíram e foram para o sepulcro. Os dois corriam, mas o outro discípulo foi mais rápido que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Ele se curvou e olhou para dentro, viu as faixas de linho ali, mas não entrou. Aí eu queria salientar assim, João
é humilde o suficiente para se referir a si mesmo, não pelo nome, mas como o outro discípulo. E aí ele fala, né, essa coisa do outro discípulo, mas depois a gente vai ver que ele ainda acrescenta aquele que Jesus amava, né? Ele não esconde que chegou primeiro ao túmulo. É só ele tem essa narrativa, né? Eu corri, eu cheguei primeiro do que Pedro, antes de Pedro. Mas aí você vê, né? Os estudiosos, eles estimam que nessa época Pedro teria entre 40 e 50 anos, é o que eles acham, né? Mas João devia ter cerca de 25 anos, ele era muito mais novo do que os outros. Então, ele era tipo um aprendiz, né? E mais tarde, quando a gente chegar em Atos, e a gente vai chegar em Atos, a gente vai ver que João, ele acompanhava muito Pedro, né? Primeiro eles faziam parte desse trio aí, né? Pedro, João e Tiago. Aí depois Tiago, ele tem uma carreira, vamos dizer assim, meio independente, e João fica ali junto de Pedro. Mas, enfim, né? Ali está escrito, continuando, né? Os dois correram, né? Por que eles saíram correndo aí para ir ver o túmulo? Eles saíram correndo porque a novidade do sepulcro vazio era muito forte para a cabeça deles, né? Eles não podiam ir somente caminhando, como é, eu vou aqui bem calmamente ver essa história que Madalena contou para a gente. Não, eles saíram correndo para ver a história do túmulo vazio, porque o túmulo estava guardado, né? E há muitos detalhes em Mateus, ele dizendo, né, que aqueles homens, né, aqueles soldados que estavam ali guardando, eles, com a presença dos anjos, eles caíram como que mortos ali, mas eles não sabiam disso, eles ficavam pensando, não estava guardado o túmulo, como é que pode estar vazio, né? Imagina a confusão na cabeça desses homens. Enfim, o último versículo 5, ele diz, ele se curvou e olhou para dentro, o João, né? Viu as faixas de linho ali, mas não entrou. Ele ainda era mocinho, ele ainda era, né, muito assustado com tudo, pela novidade, né? E só trazendo um fato histórico, né? A abertura do túmulo, estima-se, né, que ela teria 1 metro de altura, 75 centímetros de largura, né? Então, dava para entrar no túmulo, mas você precisava se abaixar, né? Até 1 metro, assim, mais ou menos na altura dos ombros de alguém, não sei, mais ou menos assim, né? Uma pessoa baixinha, feito eu, 1 metro de altura. E aí você se pergunta, né? O que impediu João de entrar ali, né? Talvez o respeito pelo morto, ou o temor da impureza cerimonial de tocar num cadáver. Vocês lembram que os judeus, eles tinham, né, um ritual, né? Eles tinham a ordem de não tocar em defuntos, né, em pessoas mortas, e se eles fizessem isso, eles tinham que passar um tempo para se limparem, né, parar de estarem impuros ali. Então, certamente havia algum receio, né, na cabeça de João, naquele momento, diante daquela situação. E aí, seguindo, desculpem aí tanta letra, né, mas vocês vão entender já já as letras desse slide. Versículos 6 a 9. A seguir, Simão Pedro, que vinha atrás dele, de João, chegou, entrou no sepulcro e viu as faixas de linho, bem como o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus. Ele estava dobrado à parte, separado das faixas de linho. Depois, o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, também entrou, né? João acabou entrando depois que Pedro entrou no túmulo lá, no sepulcro. Ele viu e creu. E aí o texto continua, né? E eu troquei a letrinha para aquela revelação da intimidade que João faz no seu texto. Eles ainda não haviam compreendido que, conforme a Escritura, era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos. Aí, esse trecho que está aqui embaixo, minha gente, é um resumo de alguns comentários, né,
que eu li, que explica mais ou menos esse cenário. Eu achei muito importante trazer para vocês, né, para vocês refletirem a respeito disso, né? Eu tentei realmente me transportar, eu acho que isso transporta vocês para lá, porque acaba que eu salientei aqui em azul, né? João viu e creu. O que é que João viu? Então, a explicação está aqui, né? Presta atenção, a coisa diz assim: em preparação para o enterro, tiras de pano de linho eram untadas com ungüentos, aloés e especiarias. Aquilo lá que Nicodemos tinha trazido, 34 quilos, lembra? E os panos de linho eram aplicados em várias camadas. O sepultamento de Jesus, no dia da sua morte, foi apressado por causa da hora, e as mulheres vieram no domingo de manhã para aplicar mais camadas. A mistura de ungüentos, aloés e especiarias secava e endurecia os panos de linho, fazendo uma espécie de múmia. A remoção normal desses invólucros funerários exigiria algum rasgo ou corte. Era como se ele tivesse dentro de um casulo, feito uma borboleta, e a borboleta, a lagartinha, né, está ali enrolada no casulo, mas para ela sair, ela tem que rasgar aquele casulo. Teria que rasgar, cortar aquela múmiazinha, né, feita com aquelas tiras de pano de linho ungido, né, com aloés e especiarias. A remoção normal desses invólucros ia exigir esse rasgo. Pedro viu que não era uma remoção normal dos envoltórios funerários. As roupas da sepultura não pareciam ter sido tiradas do corpo de Jesus. Elas estavam largadas assim, sobre o lugar onde Jesus tinha estado deitado. E aí, com as dobras das tiras, né, de linho, elas eram regulares, como se o corpo de Jesus tivesse simplesmente evaporado do meio delas. Então, você fica imaginando, olha, o corpo não está aqui, mas as faixas que envolviam o corpo estão aqui. Mas as faixas não foram rompidas para Jesus sair daquele envoltório que estava ao redor dele, né? Ele simplesmente saiu dali não corpóreo, né? João entendeu, é isso que a palavra diz aqui, ele viu e ele creu. Ninguém falou nada para João, ele simplesmente entendeu, ele percebeu o significado de tudo isso e creu. É muito importante que a gente entenda, pega essa parte daqui, porque uma coisa que Deus me mostrou, quando eu estava estudando esse capítulo 20 de João, é que Deus tem uma linguagem diferente para cada um de nós. João era aquele que andava junto com Jesus o tempo todo, e João viu aquele cenário, aquilo ali, e ele creu naquilo que Jesus tinha dito antes, que estava dormente na cabeça dele. Eu vou prosseguir, vou tentar andar aqui, né, nesse evangelho de João, capítulo 20. Seguindo no versículo 10. Os discípulos voltaram para casa. É outra coisa, preste atenção nesse texto. Meu Deus! Maria, porém, ficou à entrada do sepulcro chorando. Ela permaneceu. Vocês lembram dessa palavra? Será que eu falei dessa palavra antes? Permaneceu. Maria, porém, ficou à entrada do sepulcro chorando. Enquanto chorava, curvou-se para olhar dentro do sepulcro e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde estivera o corpo de Jesus, um à cabeceira e o outro aos pés. Eles lhe perguntaram, mulher, por que você está chorando? Levaram embora o meu Senhor, respondeu ela, e não sei onde o puseram. Maria ficou, minha gente, ela permaneceu onde se achava ali, mais próxima do seu Senhor.
ela ficou no lugar, ele está aqui, eu vou ficar aqui. A gente precisa achar esse lugar, minha gente. Não precisa ser no sepulcro, fala sério, né? Jesus não estava mais lá, mas ela foi visitar ele ali porque era ali que o corpo dele tinha jazido, não estava mais, mas era a última referência dela. Onde é a sua última referência do encontro com Jesus? Hoje a gente sabe, né, que Jesus é onipresente. Na verdade, nós carregamos Deus dentro de nós. Onde nós estivermos, Ele está. Mas a gente precisa de um lugar onde a gente esteja junto com Ele. Os discípulos, eles verificaram o que tinha acontecido, até João entendeu e creu, mas eles foram embora para casa. E Maria ficou ali. Por que ela ficou ali? Ela viu esses anjos falando com ela, provavelmente com as outras mulheres também. Eu quero salientar isso, só a visão de João aqui, tá? Mas Maria, ela ficou ali, chorando. Ela resolveu agora olhar para dentro do sepulcro, que antes ela não tinha se atrevido a fazer. E aí a palavra diz que ela, enquanto chorava, ela se curvou e ela olhou para dentro do sepulcro. E aí ela viu 2 anjos. Olha, os 2 estiveram lá dentro, Pedro e João. Nenhum dos 2 viu os anjos. Porque os anjos, eles existem sim, mas eles se apresentam quando e como eles querem, tá? Eles se apresentaram e falaram com ela, né? Maria não percebeu que eles eram anjos e ela começou a conversar com eles normalmente. Muito interessante essa troca, né? Porque eles estavam consolando. Por que você está chorando aí, né? Continuando no versículo 14. Nisso, ela se voltou e viu Jesus ali em pé, mas não o reconheceu. Disse ele: mulher, por que você está chorando? Quem você está procurando? Pensando que fosse o jardineiro, ela disse: se o Senhor o levou embora, diga-me onde o colocou e eu o levarei. Jesus lhe disse: Maria. Então, voltando-se para ele, Maria exclamou em aramaico: Rabone, que significa mestre. Mestre, tanta coisa aqui. Olha, vamos tentar seguir desse slide, né? Vamos tentar olhar rapidamente. Maria, ela estava abalada, né, com a preocupação por causa do desaparecimento do corpo de Jesus. Maria só estava ligada assim: cadê o corpo de Jesus? Onde é que está o corpo de Jesus? O que aconteceu? Desapareceu, né? E ela estava nervosa, e ela estava chorando. Então, talvez, né, o corpo de Jesus que apareceu para ela tivesse noutra forma, né, como ele apareceu aqueles 2 no caminho de Emaús. Vocês podem olhar em Marcos 16, 12 e 13, diz que Jesus apareceu ao lado daqueles 2 caminhando, mas eles não perceberam que era Jesus. A gente sabe que vocês só vão descobrir mais tarde, né, no partir do pão. Então, Jesus estava ali, não sei se porque os olhos dela estavam embaçados de choro, porque ela estava preocupada com o corpo, ela não se deu conta de que era Jesus. Mas Jesus estava ali presente. Ela estava só ligada. Às vezes a gente está ligado no material, a gente às vezes está ligado ali naquela coisa importante. Cadê a minha Bíblia? Onde está? Tem que ser a minha Bíblia anotada, né? Tem que ser assim. Tem que, ai meu Deus, eu não fiz isso, eu não fiz aquilo, eu não pude estar presente naquele lugar, ou então eu fui, não senti, cadê o povo? Aqui eu não caí, eu não fiz a coisa física, né? Eu não estou vendo o efeito disso no meu corpo. Então, por que eu não estou sentindo? A gente fica ligado na coisa errada. É muito importante que a gente aprenda mesmo a se ligar em Deus, né? No Senhor. Maria, ela queria ver o corpo, ela diz assim: diga onde você colocou que eu vou levar esse corpo, né? Mas Jesus, de novo, isso é uma coisa de estudo, né? Jesus, porque ele andava tanto, porque ele tinha o tipo físico da região tal. Ele era um homem jovem, era um homem atlético, né? Porque ele caminhava horas e horas e horas e horas. Ela não poderia carregar aquele homem, né? Ela não poderia carregar, mas ela nem pensou nisso, ela só disse: eu o levarei. É o que ela falou aqui em cima, né? E aí, o que aconteceu? Quando Jesus chamou o nome dela, quando ele tirou o foco dele,
e colocou nela, ele disse, Maria, ele só disse isso, Maria, e ela estava de costa. Aí ele revelou a ela quem ela era, né? E ela reconheceu aquela voz. Minha gente, quando Jesus chamar o nosso nome, será que a gente vai reconhecer a voz dele? Ou a voz dele vai estar misturada com um bando de outras vozes que a gente fica ouvindo? Eu fico ouvindo louvor, e eu acho que eu estou falando ao Senhor, e aquelas palavras vão me levar para algum lugar, e eu estou aqui, mas Jesus está falando, eu quero falar com você, eu quero falar sobre aquilo que está perturbando a sua cabeça, e você está querendo, com aquele barulho todo, tirar alguma coisa que está perturbando a sua cabeça. É tão importante a gente parar para ouvir a voz do Senhor, ouvir Ele chamando o nosso nome, porque ela parou tudo, parou de falar em corpo, e ela declarou, Rabone, mestre, ela percebeu que estava na presença dele, tinha desaparecido o corpo, mas ele estava ali, presente. Vamos continuar. Continuando nos versículos 17 e 18, Jesus disse, não me segure, pois ainda não voltei para o Pai. Vá, porém, a meus irmãos e diga-lhes, estou voltando para meu Pai e Pai de vocês, para meu Deus e Deus de vocês. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos, eu vi o Senhor, e contou o que ele lhe dissera. Olha, primeira coisa, primeira vez aqui que Jesus chama aqueles homens de meus irmãos. Ele tinha trabalhado com ele, ele era o mestre, eles eram os discípulos, né? Ele tinha dito, eu já não sou de servo, mas sou seu amigo, porque falo das coisas que eu sei, mas agora ele estava chamando de meus irmãos. E Maria entendeu que ele estava falando a respeito daqueles homens que andavam com ele. Falou de meus irmãos. Ele estava falando de uma associação diferente agora, né? Porque agora nós somos família, nós somos corpo com ele. Estava mudando a relação de Jesus com aqueles homens com que ele tinha caminhado 3 anos. Ele andou com eles, mas agora a relação ia ser diferente. Era uma relação como a que ele tem conosco hoje, né? E aí, eles eram aqueles homens que estavam mais próximos de Jesus. E note que Maria, ela queria se apegar a Jesus, ficar ali com ele, né? E ele disse, não, vá fazer alguma coisa. Não é a primeira vez, quer dizer, é a primeira vez aqui nesse capítulo, mas não vai ser a última, que Jesus vai chegar, gostou, vá fazer alguma coisa. Vá fazer alguma coisa, eles vá lá, né? E diga a esses irmãos alguma coisa, ele mandou uma mensagem, ele fez de Maria Madalena uma anunciadora, a primeira pessoa a enxergar Jesus depois da ressurreição, e foi porque estava, lembra, foi no raiado dia, ela foi naquele túmulo, ainda era noite, né? Ele não tinha aparecido para ninguém ainda, cronologicamente. Jesus não diz assim, nosso Pai, ainda tem mais nessa mensagem dele dizendo, né? Eu estou voltando para meu Pai e Pai de vocês, para meu Deus e Deus de vocês, né? Ele não diz assim, eu estou voltando para o nosso Pai. Aquele que está entronizado lá nos céus, ele é nosso Pai e é nosso Deus. Mas não é da mesma forma que ele é Pai e Deus com Jesus. Porque ele é Pai e Deus com Jesus em unidade da Trindade ali. Então, a relação é assim, Deus é um, né? Jesus disse várias vezes, eu sou um com o Pai. Nós não somos um com o Pai. Ele é nosso Pai por adoção, né? Nós não somos um com ele. Então, há uma diferença que Jesus deixa isso muito evidente, dizendo, eu estou voltando para o meu Pai e Pai de vocês, para o meu Deus e Deus de vocês, né? Essa relação. Mas, olha, aqui também não dá tempo da gente pensar muito, mas que privilégio nosso de chamar de Pai aquele que é o Pai de Jesus.
E aí, continuando, Maria foi enviada, né, como a primeira testemunha da ressurreição, como eu tinha falado antes. Note que a mensagem anunciava que Jesus não se levantaria como Lázaro para morrer de novo. A mensagem era que ele ia voltar para o Pai. Isso é muito importante, né? Porque assim, Lázaro ressuscitou. Ele ressuscitou de um jeito diferente, né? Ele voltou a viver e eventualmente ele morreu de fato, né? Mas Jesus, ele ressuscitou, mas ele ressuscitou para voltar para o Pai, né? Para aquele, o recado é: não crie expectativa de que a minha ressurreição seja como a de Lázaro, né? Que eu chamei para fora do túmulo e ele veio e voltou a viver com as suas irmãs ali por um tempo. Mas não, né? Jesus disse: eu vou para o meu Pai, a minha ressurreição é diferente. E agora, prosseguindo, aqui no texto de João 20. Ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos a portas trancadas por medo dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. Tendo dito isso, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. É importante a gente capturar o estado de espírito desses discípulos, minha gente, porque eles creram que Jesus tinha ressuscitado, né? E aí eles sabiam que havia uma esperança, mas é importante a gente saber que eles ainda estavam com medo, eles estavam trancados, porque Jesus tinha sido morto de uma maneira muito violenta e de uma maneira muito injusta. Então, da mesma forma que eles pegaram Jesus, eles podiam pegar qualquer um deles e fazer a mesma coisa. Então, eles estavam atemorizados, né? E aí, comparar isso depois com a ousadia, depois que eles receberam o Espírito Santo, né? Muito importante essa diferença aqui. E aí, um detalhe também, nesse versículo, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. Jesus, onde ele chega, ele traz a paz, né? Não importa o cenário, não importa, está morrendo, está muito doente, está sofrendo, né? Está acometida, né? Com essa dependência química, né? O cenário pode ser muito ruim, mas Jesus chega trazendo a paz dele, né? E aí é muito interessante, porque Jesus entra naquele lugar onde eles estão tentando, né, deixar tudo lá fora, ficar sós aqui dentro, e Jesus entra sem precisar passar pela porta trancada, né? O texto diz claramente que eles estavam reunidos a portas trancadas, mas Jesus entra porque não há trancas que possam contê-lo, né? Que possam retardá-lo. Agora, Jesus ele se revela ressurreto aos seus discípulos, e isso me chamou muito a atenção. Primeiro, ele se revelou a Maria Madalena, né? Jesus apareceu a Madalena, eu não sei, não posso dizer por causa disso, né? Mas lembra do coração de Madalena, ela é super grata, ela é cheia de gratidão. E aí o que acontece? Aquela mulher acorda cedo para ir cuidar do corpo do seu Senhor, porque ela tinha muita gratidão pelo que Jesus tinha feito na vida dela, e por causa disso, ou não sei, Jesus escolheu, ele apareceu primeiro para ela, e depois aqueles discípulos. E, na verdade, eu anotei aqui embaixo, olhando assim, a cronologia, né, ele apareceu para Madalena no início da manhã, quando ela permaneceu ali naquele túmulo, e agora Jesus, ele está se revelando ressurreto aos seus discípulos. Mas, se você comparar com o Evangelho de Lucas 24, lê lá o versículo 13 até o 40, diz aí que antes Jesus tinha aparecido aqueles dois no caminho de Emaús,
mas os discípulos não tinham acreditado no relato deles, eles estavam ali conversando, aí lembra que estava caindo, né? Estava no final da tarde, eles convidaram Jesus para ir com eles, aí Jesus estava distribuindo o pão, e aí caiu a ficha, é Jesus. Então, eles apareceram aqueles homens lá, e aí eu tenho certeza que eles se mandaram de volta, né, para Jerusalém, para contar aos outros, e Lucas, lá nesse trechinho que eu apontei, ele diz que os discípulos não tinham acreditado no relato deles, né? Lucas narra que havia outros, né, que Jesus convidou também, não eram só os 11 ali com ele, mas havia outros ali com eles, que Jesus convidou para tocar nas feridas e pediu algo para comer ali. Olha, me dê algo para comer. Tem um peixe aí, tem um negócio aí para eu comer. Ele explicou a eles as escrituras, ele abriu o entendimento deles. Era uma metamorfose, era um momento de mudança de paradigma para a vida daqueles homens ali, né? Essa aparição de Jesus, mas eu não posso deixar de salientar para vocês de novo e de novo a ordem disso, né? Maria Madalena, ela insistiu, ela queria estar perto, ela estava ali, e ela viu, e ele a chamou pelo nome, ele chamou só o nome dela, Maria, Maria, ele chamou, né? E eu fico pensando assim, às vezes a gente acha que está perto de Jesus, e está, né? Mas quão perto nós estamos de Jesus? Será que a gente não passa batido, né? O que andava com ele, João, teve a revelação da ressurreição só de olhar aquele cenário do sepulcro vazio. Maria, ela precisou de uma palavra de Jesus chamando o nome dela para tirar ela, né, da noia do corpo que tinha desaparecido. Agora, aqueles discípulos medrosos e incrédulos, eles receberam toda a revelação completa, tudo explicadinho a partir do lábio de Jesus, na unidade. Eles receberam, né? De que forma você vai receber a mensagem do Jesus ressurreto e da importância dele na sua vida? Continuando aqui nos versículos 21 a 23, novamente Jesus disse: Pai seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. E com isso, soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados. Se não os perdoarem, não estarão perdoados. Os discípulos e outros, né, eles foram enviados para ensinar e resgatar vidas, para fazer o que Jesus tinha feito de novo. Jesus apareceu e ele não disse, pronto, agora está tudo bom, porque vocês sabem que eu ressurgi e tal. Não, ele disse, agora vão. Vocês estão entendendo? A gente tem que ir e fazer alguma coisa. Alguma coisa é requerido de nós. Nesse momento tão crucial de revelação de tudo, Jesus está dando uma missão. Ele tinha dado uma missão de mensageira para Maria Madalena, ele está dando uma missão de mensageiro para esses discípulos e outros que estavam reunidos com ele, né? A palavra grega que é usada aqui nesse trecho é a mesma usada na Septuaginta. Septuaginta é esse LXX aqui, né? Se você não está ligado, às vezes não. Eu devia ter tirado esse LXX daqui. Ela aparece em duas passagens do Antigo Testamento, né? Nessa tradução, é uma versão bíblica, né? Lá de trás. Em Gênesis 2,7 diz, o Senhor Deus soprou nas narinas do homem o fôlego, ou o espírito da vida. E outro trecho em Ezequiel 37,9 diz, respire nesses mortos e eles viverão. Aquela cena da visão dos ossos no vale de ossos secos, né?
O sopro de Jesus, ele representava ali que eles receberiam o mesmo espírito de vida que estava sobre ele, sobre Jesus. O espírito não é para trazer tremor, minha gente, ele não é para trazer riso somente. Você pode ter essas reações, sim, mas o que ele traz é sabedoria e é poder para realizar a obra de Deus, né? A gente pode ter o nosso momentinho com Deus, com reações emotivas, emocionais, né? A gente tem aquele tremor, aquele choro, né? Aquele descansar, a gente tem tudo isso, mas depois a gente precisa se levantar e ir à obra e fazer as coisas, se mover, ser instrumento na vida das pessoas, porque essa é a ordenança para todos nós, amém? Vamos para frente. E aí tem uma coisa a respeito desse sopro, né? Porque lembra que depois, mais tarde, Jesus diz, espere até que eu mande o Espírito Santo, né? Esse sopro aqui, eu estou entendendo que é o Espírito morando dentro de você. Aqueles homens não foram mais batizados, né? Não era, esse é como se fosse o nosso momento de conversão, quando a gente entrega a nossa vida ao Senhor, o Espírito vem habitar dentro de nós, mas não é o comissionamento ainda para a gente agir pela obra, né? Para a obra, que Jesus vai dizer mais tarde, né? Ele vai para o Pai e ele manda o Espírito Santo, e aí quando Pedro se levanta e começa ali a dar aquele show, né? De palavras, aquele homem que só sabia, né? Dar uns gritos, cortar a orelha do soldado, agora ele podia falar, né? De forma a trazer 3.000 seguidores só ali, né? Um momento seguinte só. Agora, rapidinho aqui, estamos nos aproximando do final, versículos 24 e 25. Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. Os outros discípulos lhe disseram, vimos o Senhor, mas ele lhes disse, se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar o meu dedo onde estavam os pregos e não puser a minha mão no seu lado, não crerei. Minha gente, está tudo de vermelho aqui, o que a gente marcou nesse slide, porque se cuida para você não cair nessa armadilha aí, né? Tomé, ele não estava tão medroso quanto os outros, a ponto de ficar trancado ali dentro. Se lembra? Os outros estavam trancados, disse que a porta estava trancada, mas Tomé não estava com eles, né? João 11:16, ele disse aos outros discípulos, vamos também, né? Quando Jesus foi lá para a casa de Lázaro, chegou a notícia de que Lázaro estava doente, que Jesus disse, eu vou para lá. Aí os outros diziam, mas Jesus, está todo mundo lhe perseguindo, como é que você vai para lá, né? Um enterro, um lugar que tem tanta gente ali. Mas Tomé foi aquele que disse, né? Vamos também para morrermos com ele. Ele era aquele mais ousado, né? Na carne ali. Mas ele, naquele momento, ele fez como muitos. Ele afastou-se da unidade do corpo, né? A situação está ruim, ele foi tratar dele com ele mesmo, né? Foi cuidar das suas questões sozinho. Isso a gente não deve fazer, né? Sair do corpo. O que aconteceu? Jesus apareceu e ele não estava lá. Pior foi a reação dele, porque agora o que aconteceu? Ele se recusou a acreditar em testemunhas confiáveis, também andava com aqueles homens, ele sabia que eles não iam alucinar todos de uma vez e dizer, Jesus apareceu aqui no meio da gente, conversou com a gente, comeu peixe com a gente. Mas ele não acreditou. Às vezes é aquele sinal de rebeldia, né? Como vocês viram e eu não vi, né? Às vezes a gente tem essa coisa assim, você viu que aparecer, né? Eu acho tão estranho que Jesus apareceu quando esse apóstolo não estava, o Tomé, né? Ele viu, sim, mas ele viu uma semana depois, a gente vai ver daqui a pouco, né? Ele determinou que ele só acreditaria se ele visse assim, assim, assim. Ele tinha as regras dele, né? Tocar as feridas de Jesus. E aí, o que acontece? Nos versículos 28 e 29, nós lemos, uma semana mais tarde, os seus discípulos estavam outra vez ali, e Tomé com eles. Apesar de estarem trancadas as portas de novo, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse, paz seja com vocês. E Jesus disse a Tomé, coloque o seu dedo aqui, veja as minhas mãos, estenda a mão e coloque aqui do meu lado.
Pare de duvidar e creia. Disse-lhe Tomé, Senhor meu, Deus meu. Então Jesus lhe disse, porque me viu, você creu? Felizes os que não viram e creram. Os discípulos, eles creram na ressurreição de Jesus. Lembra que primeiro os discípulos não tinham acreditado naqueles dois que tinham chegado de Emaús com essa história, né? Eles tinham dúvidas. A situação era muito extrema, minha gente, muito extrema, né? Aqueles homens, e depois iriam sofrer bastante, né? Alguns iam ser queimados vivos ali, todos os apóstolos, menos João, iam morrer uma morte violenta, né? A situação não estava fácil, eles sabiam disso. Eles creram finalmente, né, na ressurreição de Jesus, mas essa verdade ainda precisava trabalhar, né, o seu significado, a sua importância em todas as áreas das vidas dele, no pensamento, nas ações deles, porque eles, no momento, eles estavam movidos às circunstâncias, pelas circunstâncias, né? Uma coisa é você crer, outra coisa é você se mover em função daquilo que você crê. Né? São duas coisas diferentes. E esse se mover é muito importante. A gente pode dizer assim, eu creio, mas eu vou ficar aqui, trancadinho na minha... Né? Porque a coisa está difícil aí fora. Eles precisavam sair, mas para isso eles precisavam receber, né, aquilo que Deus tinha para levar eles adiante. Jesus, ele demonstra com essa fala aqui em cima, né, que ele sabia aquilo que Tomé tinha declarado. Jesus agora estava ressurreto, né? Ele não estava necessariamente presente, né, em corpo, com o corpo ressurreto, quando Tomé falou aquilo, mas ele disse, coloque o dedo aqui nas minhas mãos, veja, aqui, estenda a sua mão, coloque aqui do meu lado, como ele disse, eu quero tocar nas feridas dele. Ele disse, pare de duvidar e creia. Ninguém precisou ir contar a Jesus que Tomé estava duvidando, mas Jesus voltou. Do mesmo jeito que ele falou especificamente com Maria, naquele túmulo, ele falou especificamente com Tomé depois, a respeito de não crer. Lembra que os outros não tinham crido, mas Tomé foi aquele que disse assim, eu só creio se eu enfiar o dedo na ferida dele. Às vezes a gente tem isso, né? Assim, eu só creio, Jesus, se meu pai levantar dessa cama aqui, senão ele não existe. Aí você bota a sua regra, né? Uma coisa que é muito, 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 muito maior do que eu e você. Enfim. No fim, né? Jesus demonstra que sabia, né, que José, o que Tomé tinha declarado ali, e ele permitiu, ele disse que faça isso, né, que Tomé colocasse as suas mãos nas suas feridas, embora parece que ele não colocou, né, parece que ele não precisou depois dessa fala, né, de Jesus ali, mas Jesus declarou, olha, seria melhor que você tivesse acreditado sem ter visto, só acreditado em mim pelo testemunho das outras pessoas, né? A gente precisa crer. A fé é muito importante na nossa vida. E agora, fechando os versículos 30 e 31. Jesus realizou, na presença de seus discípulos, muitos outros sinais miraculosos que não estão registrados nesse livro, mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo, tenham vida em seu nome. Minha gente, em termos de narrativas, né, dos feitos de Jesus, João foi o que menos reportou, o que menos relatou. Eu coloquei aqui de novo a relação dos 7 sinais que ele escolheu registrar para demonstrar que Jesus era filho de Deus, né? Então, aqui, os 7 sinais, como ele chama os milagres que Jesus fez. Porém, os maiores sinais de todos não são contados entre esses 7, que são a morte e a ressurreição de Jesus. Jesus ressurgiu dos mortos. Esse é o grande milagre da nossa salvação. Coletivamente, esses sinais, eles dão um fundamento muito forte para uma fé que a gente possa ter em Jesus como o Messias de Deus. Veja que nem isso registrado é suficiente para aqueles judeus que estão esperando até hoje, né, a vinda do Messias. Mas a nossa fé, ela não é um salto cego, no escuro, não. Ela é um passo razoável, né?
é alguma coisa intelectualmente compreensível, baseada em fortes evidências. Amém? Amém. Doida para ouvir os comentários de vocês. Por favor, venham junto comigo, liguem aí as suas câmeras e vamos conversar. Não vamos perder nenhum minuto. Venham-se embora. Tânia, abre mic e vamos embora. Eita, não sei se estão me vendo. Bom dia! Estamos vendo sim. Bom dia. Linda, maravilhosa, pronta para a praia. Não é porque eu estou em Maracaí, na casa da minha filha, aqui na beira-mar, aqui é a coisa mais linda do mundo. Mas, ai, Kátia, que capítulo maravilhoso, né? Ele é, assim, os detalhes. E eu queria começar por um detalhe extremamente forte que você falou de Maria, né? Quando, assim, primeiro que João ele relata que as faixas, e esse seu comentário eu nunca tinha visto, quer dizer, o corpo foi-se, né? Foi-se, e tudo ficou intocável, né? Então, quando eu imagino que deve ser, você vê isso para entender isso, né? Porque João entendeu que o corpo foi-se, o corpo não rasgou, o corpo não cortou, o corpo foi-se, né? E aí tudo isso é aquele grande entendimento, né? Que quando a gente está em oração, que a gente começa a sentir, como a gente diz, né? A presença está muito forte. É porque a gente não consegue, eu não consigo verbalizar o sentimento da presença. É algo tão forte, tão sobrenatural, que a gente não consegue verbalizar. E aí eu imagino que deve ter sido assim, aquela presença daquele exato momento, né? Porque aí ela reconheceu na voz, né? E você ressaltou muito para a gente o que é reconhecer na voz, o que é a voz do Pai, a voz de Jesus, né? O que ele fala. E aí ela virou para ver, né? Porque, óbvio, ela conviveu verdadeiramente muito tempo com Jesus, né? Então, e eu queria deixar isso ressaltado aqui para os nossos corações, porque na presença, né, que a gente procure cada vez mais sentir, é algo que é sensível ao sentimento do nosso coração. Você vai se, mas Tânia, eu não vejo, eu não estou sentindo, eu não sei. Procure sentir dentro do seu coração. E um dia ele se revelará para você, a presença dele. E eu queria deixar isso como assim, minhas lágrimas vieram quando eu assim estava, e aquele sentimento, né? Eu estava nesse último, traduzindo dessa última vez para o pessoal na conferência. Tânia, por favor, deixa eu te interromper um pouquinho. Tem Diga, mãos fala. levantadas aqui, a gente está correndo no tempo. Vamos. Tá bom, Desculpa. vamos lá. Obrigada, valeu mesmo, emocionante, eu sei. Denise, Emocionante. desculpa, amor. Nada, imagina. Oi, bom dia. Bom dia. Eu queria trazer o entendimento, essa história aí realmente o detalhe da ressuscitação de Jesus, né? Que as faixas não foram tiradas. E quando você estava falando, Kátia, me veio a lembrança da ressuscitação de Lázaro, que depois que ele saiu, ele estava envolto nessas faixas e pediram que as pessoas tirassem as faixas para ver como foi especial, né? Assim, na hora que você falou, me veio, nossa, a diferença, né? De como foi especial esse detalhe aí das faixas estarem completamente íntegras, né? Foi isso. Obrigada aí. Valeu. Aninha.
Ai, valeu. Eu viajei aqui com Maria Madalena, né? E aí eu queria só falar rapidinho. Eu me lembrei de um versículo que tem lá em Lucas 7. Na verdade, é uma história, né? Quando uma Maria também, que eu acho que não sei se é a mesma ou não, mas assim, ela vai ungir a Jesus, né? O pessoal, os fariseus ficam falando: eita, mas se você soubesse quem é essa mulher que está ali ungindo tal. Essa é a Maria irmã, né? De Lázaro e Marta, né? E aí ele conta uma parábolazinha, uma historiazinha, que Jesus é cheio de história, né? E aí ele fala, olha, se uma pessoa estava me devendo 50 e a outra 500, se eu perdoar, quem vai me amar mais, né? Aí o cara fala, não, é aquela que a dívida era maior, com certeza, né? E aí eu fiquei me lembrando disso enquanto você falava aí de Maria Madalena, porque assim, eu fiquei imaginando a história de vida dessa mulher. Ela foi envergonhada em público, em praça pública, como adúltera, né? 7 demônios na vida dela, mas ela foi a primeira a ver Jesus, a primeira a ver Jesus. Então, assim, eu não sei nem quanto demônio eu já tirei aqui, mas assim, ou quantos pecados a gente pode carregar, quantas culpas. Minha gente só sabe o peso de uma culpa, o peso de uma vergonha, quem carrega. E você ter um encontro com alguém que te liberta disso, é maravilhoso. Você não quer sair da presença, você quer amar ele para o resto da sua vida, né? Porque o peso do pecado, da culpa, da vergonha, quando encontra a libertação, é uma alegria tremenda. Então, assim, eu viajei com Maria nessa alegria dela, nesse amor dela, por isso, porque ela foi muito perdoada, ela foi muito liberta, né? Então, o que ela tinha para dar ali era a gratidão de um coração grato ao rei, ao amado da vida dela, ao amigo, ao mestre, ao irmão, né? Ao libertador. Então, é isso, assim, eu estou com meu coração em chamas aqui. Eu queria falar isso, não importa o que você fez no passado, o que passou, passou. Você é digno, você é restaurado por Jesus, né? Não importa, ela foi a primeira vez. Aleluia. Falou a mulher que está à frente do Reconstruir. Fica aí a dica para vocês. Você não precisa ser Maria Madalena, não precisa nem aparecer com os 7 demônios. Mas se você tiver 3, somente 2, 1, vem embora e vamos mandar eles para lá e você vai ficar junto com Jesus o resto da vida, viu? Estou falando comigo também. Bora lá, Liloca. Uhul! Oi, gente, bom dia. Ai, que palavra linda, Aninha. Abre aí esse negócio só um pouquinho, Liloca. Só tem eu e Ana Cristina. Não, eu não estou podendo mesmo, abrir, senão eu abri. Tem Cacá, linda, tem Cacá também. Vai. E assim, muito lindo isso que a Aninha falou, só complementando Kátia, que não precisa de achar que tem pecado, não. Se você achar que está perfeitinha, vá. Porque também vai descobrir alguma coisa, né? Isso aí também, porque eu fui pega nessa cilada, né? De ir na soberba, vou fazer de novo porque vou com meu marido. Na primeira palestra, eu precisei me libertar de algo que estava escondido há muitos anos. Mas nem era isso que eu ia comentar da aula hoje. Foi bom. E assim, Kátia, Tomé precisou ver para crer, né? E você falou algo assim muito maravilhoso, muito lindo, que a gente sabe das ferramentas, a gente conhece a palavra e muitas vezes a gente nem usa e nem pratica, quando a gente precisa. Então, gente, vamos embora praticar e vamos embora viver aquilo que a gente sabe, aquilo que a gente crê. Isso me tocou muito. Amém. Bom dia, beijos. Amém. Glória a Deus. Alguém quer dizer mais alguma coisa? Eu vou dar uma última chance. Dou-lhe uma. Dou-lhe 2. Minha gente, linguagens diferentes. Você falar o ouvido, você pode ver aquelas faixas, entender tudo. Você pode receber uma visitação no lugar onde você está trancado e com medo. Deus, ele tenta entrar em contato com você e falar com você de algum jeito. Abra os olhos, abra os ouvidos e, sobretudo, abra o coração, porque ele tem coisas grandiosas para mim e para você.
eu queria só dar um recadinho rapidinho antes de passar para o nosso pastor Geis. Eu quero dizer a vocês o seguinte, eu tenho visto o número de pessoas presentes e vendo no vídeo diminuindo. Isso entristece muito o meu coração, porque, assim, eu queria muito que as pessoas estivessem cada vez mais com vontade de ler a palavra. E, às vezes, eu acho que a gente tem a impressão, você já conhece o Evangelho, já li, a gente já fez Lucas junto, então não tenho mais nada lá. Mas, na verdade, Deus é abundante, Ele é uma fonte inesgotável de vida. E quando você não vai atrás dele, não precisa ser aqui, mas é um hábito. Vocês percebem, às vezes, assim, a mesma coisa, vai ler, depois vai falar de cada versículo, não sei o que, depois o pastor vai orar, assim, mas é esse hábito, essa vivência, o dia, todo dia, né? Quando você estava estudando, todo dia você ia para a escola, todo dia você ia para a escola, todo dia você vai para a escola. No fim, você, é diplomado. No fim, o final do processo é que você recebeu alguma coisa em pequenas porções, né? Homeopaticamente. E a palavra de Deus, ela é assim, ela é bem homeopática, sabe? Ela vem para você em doses pequenas, toda vez que você se encontra com Deus, mas ela impacta a sua vida. E, assim, eu tenho sido muito, muito, muito abençoada com o Apegando-se. Então, venham, não deixe eu perder a minha motivação, porque eu quero muito continuar isso, porque eu tenho recebido muito e aprendido muito de Deus. Aleluia. Pastorzão, vamos embora. Muito bom dia, gente. Eu não cheguei, não. Eu estou a caminho. Kátia, não tem a menor possibilidade de você perder essa motivação, tenho certeza, porque isso transcende. Você poderia estar sozinha aqui, essa motivação não sairia jamais do seu coração. Entendo quando você diz aí a motivação, o desejo de que outras pessoas tenham essa motivação também. Mas essa motivação, tenho certeza que não vai sair do seu coração jamais. E, a propósito, hoje nós encerramos uma série de mensagens lá e vamos falar justamente sobre isso, de que o Senhor tem grande expectativa de que não apenas a gente aprenda essa palavra, não apenas a gente entenda isso, a gente aceite Jesus como Salvador, a gente tome uma decisão por Cristo, mas que a gente se comprometa em levar para que cada vez mais pessoas tenham isso, né? Então, é nossa responsabilidade com o social, com o mundo, com as pessoas, com tudo, transformar essa mensagem em algo prático na vida de todas as pessoas. Mas é isso, e foi maravilhoso hoje o tema, mais uma vez, e a palavra, ela é assim, ela se renova, ela traz para cada um de nós sempre um ânimo maravilhoso. Então, louvo a Deus pela vida de cada uma das pessoas que estão aqui, por esse tempo, pela sua vida, Kátia. Então, tudo isso é muito bacana. Vamos orar, então, pelo dia de hoje, que a gente possa colocar tudo isso em prática na nossa vida, essa fé, e disponível a outras pessoas, né? Então, é trabalho nosso, papel nosso, tornar essa mensagem conhecida a outras pessoas. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor Deus, por esse tempo, por esse momento, obrigado pela tua palavra, obrigado, Senhor Deus, por tudo o que foi feito por nós, Pai, pela graça. Ó Deus, nós sempre que nos deparamos com essa história, Pai, a ressurreição, a crucificação, a vida de Jesus, tudo isso, Pai, traz para cada um de nós uma certeza do teu amor por nós, da tua graça abundante, redentora, transformadora, que nós possamos, Deus, viver intensamente tudo isso. Te agradecemos por tudo, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, gente. Amém. Um ótimo dia para todos. Amém.